Oi, Oi, tudo bem? caramba, tá frio aí, né? Consegue ouvir? Tô te ouvindo, deve estar frio aí no sul, né? Tá, hoje tá chovendo e aí baixou um pouquinho a temperatura hoje. Aqui ainda tá bem calor. É, Tudo bem? Já tá bem calor. Ameaçou uma chuva ontem, mas não choveu, não. oi, gente, quem tá entrando? Todo Amém. mundo tá entrando. Deixa eu mandar aqui a live para algumas pessoas que eu sei que gostam, que querem assistir, que sempre pedem. Pronto. Boa Muito noite, bem. Nilo. Vamos começar ou vamos esperar? Estava com problema, talvez para conectar, que atrasou? Não, não tava com problema, não. Ah, bom. Achei que tinha dado Semana, algum problema. essa semana não. Semana passada que deram alguns problemas. Vamos começar? Vamos Vamos? lá, que daqui a pouco, né, o pessoal entra e também a É. gente tem outra, a Alice tem outra live, né? Eu também tenho que sair hoje, então hoje vai ser realmente uma live mais curta, né? Hoje a gente não Isso. vai para 85 minutos, né, que nem semana passada. Que nossa, foi um Não. recorde semana passada, né? Mas espero que todo mundo tenha gostado, né? Acho que todo mundo gostou. Esse assunto de arquétipos rendeu muito, rendeu muito. É realmente muito interessante. É uma coisa que a gente não para para pensar, né? Mas que influencia muito na nossa vida. O tema de Eu hoje, acho até, tem gente eu perguntando. acho até que você poderia até fazer uma série sobre arquétipos, mesmo que se você não quiser fazer comigo, você pode fazer uma série na sua página sobre arquétipos. Eu acho interessante. Eu pensei em começar a fazer mesmo alguns vídeos ou postagens mais focadas no arquétipo, né? É que o grande problema, né, Liz, é aquilo que a gente comentou semana passada, né? Que o pessoal vai sair usando e às vezes não tem todo um preparo, né? Uma base, né, emocional e mental, e aí depois mexe muito na vida e a pessoa não sabe muito como resolver, né? Então eu tenho ainda um pouco esse receio, né? Esse cuidado de não sair passando isso assim tanto, né? Porque realmente, né, a gente sabe que causa muitas coisas, né? Muda drasticamente tudo, né? Mas muito bem, vamos lá, vamos começar então. Você quer se apresentar? Eu te apresento sempre, né? Bom, vou apresentar. Eu acho que pode Acho que ser, pode apresentar, né? Talvez o pessoal todo já mundo está já conhece a acostumado, Daniela, mas eu não sei se tem alguém aqui de primeira vez. né? Não sei, Então, talvez tenha, talvez tenha. não sei, se até se tiver alguém de primeira vez, até avisa aqui nos comentários. Então, a Daniela Piccolo, ela é terapeuta holística, mestre em Reiki, reprogramadora neurolinguística, consteladora familiar, Theta Healer também, né? Exato. E em breve vou começar a atender também com os registros acásticos, que eu acho que eu comentei contigo, né, Elis? Que também Sim. vai ser mais uma coisa que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar sobre as dimensões planetárias, né? Qual é o papel do ser humano nessa transição planetária? Vamos de novo. Travou aí, Liz? Um pouquinho. Tá. Não, mas já voltou. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo super bem. Então, vai tudo bem. Então, qual é o papel do ser humano nessa transição? Ela explica assim, o que é a transição? A gente está vivendo uma transição planetária, a Terra, né, é um planeta de terceira dimensão, está passando para a quinta dimensão. Explica Isso. melhor para as pessoas o que quer dizer a transição planetária e qual é o nosso papel. A Daniela é a Sandra. terapeuta do mundo, meu presente espiritual, a Sandra, por O que que perfil. acontece, né? Todo mundo ouviu falar disso aí em novembro, né? Naquela data que estava muito divulgada, muito comentada, que teria uma mudança energética, né? Uma mudança a nível espiritual e energético.
E aí depois, passaram-se alguns dias e dezembro também teve várias datas, né? Se não me engano, acho que era o 12/12 também que falaram. Era 21, se não me engano, era 12/12 e 21/12. Acho que foi dezembro, se não me engano. Que realmente mudou assim essa vibração a nível energético e nível espiritual. De uma parte assim de uma dualidade, né, uma dimensão de terceira, né, como tu mesma comentou, que seria essa questão assim de que a gente sempre esteve, digamos, separado, enxergando nós divididos, nós longe, distantes de uma espiritualidade, vendo a espiritualidade assim como punitiva, como que impõe muitas coisas, muitas restrições, às vezes com base em muitas crenças, né? E aí o que que acontece? Se rompe essa luz, se rompe assim essa vertente e se ganha mais luz, e a partir daí a gente começa a acessar uma frequência de quinta dimensão, que seria uma reconexão com a gente, uma reconexão com o todo, né? Porque assim, a gente veio de um modelo de crença, um modelo tanto não só das religiões, mas assim, de crenças das nossas famílias, da sociedade, de que se eu ganho, você perde, que existe um bom e um ruim o tempo inteiro, de que Deus é punitivo, de que você está sofrendo porque alguém no espiritual quer que você sofra, sabe? Então, toda uma bagagem, assim, digamos, errônea, uma bagagem, assim, de que nos causou muita dor e muito sofrimento, porque, às vezes, né, as pessoas se perguntavam, tá, mas eu sou tão bom, eu sou honesto, eu trabalho e ainda assim minha vida é muito difícil. Só que o que que acontece? Qual que é essa grande chave que vira, né? A nível espiritual, a nível energético. Porque daí você passa a acessar aquele teu poder interior. Você passa a voltar para dentro de si. Aí você entende assim, ok, se até agora foi difícil, então agora eu vou retomar o meu poder, eu vou pegar o controle da minha vida nas minhas mãos, eu vou trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar, eu vou mudar dentro de mim o que tem que ser mudado. Para quê? Para que eu acesse essa nova frequência, para que eu crie uma nova vida, né? Uma nova experiência, um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica, né? Na minha vida, sem que eu tenha que ficar lá naquele sofrimento, naquela batalha, naquela luta. E aí, o que que acontece, né? Esse papel que a gente tem, o que que seria isso, né? Se você já começou a despertar, eu gosto dessa palavra, né? Despertar. Se você já abriu a tua visão, se você não está mais andando assim, né? Linear, se você já expandiu, né? O que que seria terapia holística? É uma visão do todo. O que que é uma visão sistêmica? Uma visão do todo, tá? Então a gente vai trabalhar nós mesmos, vai olhar as outras pessoas como um todo, realmente, como a mente, como a alma, como o corpo, né? Então, assim, quando a gente acessa essa nova frequência, essa nova visão da vida, quando você desperta disso, qual que é o teu papel? Primeiro, é sempre curar você mesmo, né? É sempre você pegar e olhar aquilo que você tem que trabalhar em você. Né? Esse é sempre o ponto inicial, o ponto-chave. Eu nunca vou mudar o outro, eu nunca vou mudar o mundo se eu não mudar a mim mesmo. É uma ilusão, tá? As pessoas falam, ah, o mundo é violento, o mundo é não sei o quê. Mas como que você é dentro da tua casa? Como que você é com os teus filhos? Como que você é com quem está abaixo de você? Sabe? Como que você é com quem, por exemplo, trabalha para você, com quem te serve num restaurante? Como que você é com os teus amigos? Sabe? Eu acho assim que esse é o principal ponto que a gente tem que começar a pensar. Ah, eu sou muito boa, sou um ótimo amigo. Tá, mas você realmente demonstra que você se importa com isso? Você vai lá e você apoia o trabalho deles, você apoia o projeto deles, você vai lá e você liga, você manda uma mensagem, diz, olha, eu estou aqui, talvez eu não tenha tanto tempo, mas eu estou aqui. Você visita os teus familiares ou você fica só enrolando, enrolando, enrolando? Então, assim, essa parte, eu acho que a inicial e a fundamental é você pegar e você olhar o que que eu estou fazendo, o que que eu posso melhorar, o que que eu tenho que mudar, porque assim, ó, gente, todo mundo tem sempre coisas para mudar, tá? Não é, ninguém assim é perfeito, ninguém nunca vai ser completo, né? Assim, não tenho nada, não, isso não existe, tá?
Se a gente pegar e abrir uma constelação e fizer uma sessão de Theta Healing com qualquer pessoa, essa pessoa vai ter problemas, tá? Seja com pai, com mãe, com ancestral, seja consigo mesma, seja com relacionamentos passados, enfim, vai ter algumas questões para lidar. Então, assim, qual que seria o primeiro papel? A gente mudar. O primeiro papel nessa mudança toda planetária é você se reconectar, você buscar as respostas que até então talvez você nem sabe que você carregava alguns padrões, talvez você não tinha essa noção, talvez você vinha num modelo assim, um pilotinho automático, né? Aquilo que a gente chama de Matrix, né? Que é aquilo que te colocam aquelas informações e você apenas vai vivendo, vai replicando, você não questiona, você não fica pensando se realmente aquilo faz sentido ou não, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Você buscar a tua conexão, voltar para dentro de si, né? É aquilo que a gente chama, né, de centelha divina, de você eliminar todos aqueles preconceitos que você tem de você mesmo, todos aqueles julgamentos, aquelas crenças negativas, né? Tudo aquilo que a gente vem carregando. E num segundo momento, assim, você começar a ajudar outras pessoas. Então, como que eu posso ajudar alguém, né? A despertar, a mudar um pouquinho. Você, assim, você não pode forçar ninguém, né? Você não tem como dizer, ó, você tem que pensar como eu, você tem que ver como eu. Você pode dar algumas dicas, você pode encaminhar, às vezes, um livro, um material, alguma coisa, para que aos pouquinhos a pessoa vá mudando, vá, né, vendo de outra forma tudo isso. Assim, você não pode julgar o outro, porque as pessoas elas estão em níveis diferentes, né? Algumas já estão mais prontas, algumas vão acessar essa nova verdade, essa nova versão delas, essa consciência mais ampla agora, outras vão levar mais tempo, né? Então, assim, você não pode julgar o outro que ainda não está no mesmo nível, ainda não está pronto, né? Você pode dar algumas dicas, você pode ajudar no que for possível, mas assim, mudar o outro ou querer que ele seja como você, aí você não entendeu nada. Daí você tem que voltar lá para o primeiro ponto, que é se trabalhar teu julgamento, né? Trabalhar querer impor a tua opinião, querer impor a tua vontade. Porque essa mudança, né? O Espiritismo fala assim que seria de expiação para regeneração, né? Essa mudança. E a nível energético seria de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, onde a gente tira essa separação de eu bom, o outro ruim, eu mal e, sei lá, e o céu bom, ou ao contrário, né? A gente desvincula isso, essa dissociação e associa de que eu sou parte do todo, eu sou parte da Liz, se eu fizer mal a Liz, eu estou fazendo mal para mim. Se eu passar a perna em alguém, aquilo ali vai voltar para mim, vai voltar ainda mais rápido, porque se eu já tenho consciência de toda essa nova vertente, aquilo volta para mim mais rápido. Você vai ser, digamos assim, julgado, entre aspas, testado pelo universo, pelo todo, pela espiritualidade, né? À medida que você tem mais consciência. Então, obviamente, você vai evoluindo, né? Você vai ganhando mais recursos mentais, emocionais, né? Você vai se trabalhando, então sim, você vai ser mais cobrado do que aquela pessoa que tá lá dormindo, né? Digamos assim, que tá lá naquele padrão de sempre fazer a mesma coisa, de repetir tudo, né? Então, assim, tem esse outro lado também, você vai ser mais cobrado. Mas não é motivo para não querer evoluir, né? Não é motivo para parar a tua evolução. Não é motivo para ter medo, dizer, então tá, agora eu vou ser cobrado, então eu vou só até aqui. Eu vou só até a quinta série, porque se eu for até a oitava série, a prova vai ser muito difícil, então é melhor eu parar aqui na quinta. Isso aí é ilusão. Ilusão. Você vai repetir. E aí, às vezes, vai ficando cada vez mais difícil para você. Se você se comprometeu a evoluir, se você se comprometeu a mudar, e aí, por algum medo teu, por, digamos assim, se sentir... não ter a coragem de seguir em frente, depois a prova vem mais difícil, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viveu isso, de que quando a gente não aprende algo, aquilo se repete, se repete, se repete, até que finalmente a gente para e diz, ok, entendi a lição, né? Ok, agora eu estou pronto, agora
eu já posso seguir adiante, né? O que você falou é bem interessante. Assim, a vida é uma escola, né? Na escola, se eu não estou apta para passar para a segunda série, eu repito de ano. E a Exato, gente, nós ficamos presos em padrões, e o universo vai te trazer uma situação para você passar por aquilo de novo, uma situação parecida, porque está preso no que a gente vem dizendo desde o início das lives, né? O exato, universo é energia, nós somos energia, né? Até exato. os espiritualistas estudiosos dizem que se você colocar um microscópio na sua pele, você vai ver ali aqui você vê, átomos, moléculas, então tudo, nós somos feitos do mesmo material da universo. Então, nós somos energia, tudo que vai e volta, de alguma maneira, né? Exato. E outro ponto, essa live é para mim. Ótimo. Ó, outro ponto, o que que acontece, tá? Quando a gente começa a evoluir, né? A gente começa a despertar. Automaticamente você vai atrair mais luz, né? Mais consciência. Eu estava talvez num padrão de medo, eu vou passar para um padrão mais alto, né? Um padrão de amor, porque existem basicamente duas frequências, né? Ou eu estou em frequências de contração, eu estou no medo, que daí vem a apatia, o desespero, a escassez, o pessimismo, a raiva, tudo isso, tudo que é negativo. Ou eu estou em frequências de expansão, que seriam de amor, que aí é o quê? Coragem, neutralidade, alegria, paz, razão, amor. Então, tudo isso, expansão. Aí vamos supor assim, você estava lá no medo, você despertou, você mudou, você acessou um novo nível. Automaticamente, claro, você vai acessar pessoas que estão aqui. Com Porém, certeza. você vai captar mais luz, tá? Seus guias, seus mentores vão começar a acessar você mais facilmente, porque você se elevou. Só que aí tem um grande paradoxo. Eu até escrevi, acho que eu postei essa semana, acho que foi no domingo ou na segunda, de assim, por que que a gente recebe mais ataque energético à medida que a gente evolui? Isso também vai acontecer. Por quê? Porque existe essa disputa, assim, de, digamos assim, luz e sombra. Sempre vai existir. Se existe dentro de nós defeitos e qualidades, e sempre vai existir, se existe o dia e a noite, vai ter o lado luz, digamos, da espiritualidade e o lado sombra. Então, qual que é o que, que o lado sombra quer? Que menos pessoas despertem. Então, quem despertou recebe mais ataque. Isso é inerente. Principalmente quem é médium, né? Quem é médium, então, que é o meu caso também, a gente vai receber cada vez mais e mais e mais ataque. Então, assim, por isso que até a gente sempre fala, e tá escrito em vários ensinamentos de várias religiões, né? Que você tem que orar e cuidar da tua energia. Né? Não adianta você achar que, pronto, agora eu evoluí, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem que cuidar dos teus pensamentos, cuidar do teu campo energético, cuidar das tuas emoções. Para quê? Para que você se blinde, para que você trabalhe a tua aura, os teus corpos, porque eles vão receber mais ataque. Isso é inerente. E aí, quando você abrir uma brecha, vai entrar, né? Tudo que é tipo de energia. E aí, se você abrir essa brecha por muito tempo e você cair em padrões muito baixos, cair em padrões de vícios, você vai atrair obsessor e possessor como um imã. É fato. Fato. Não tem assim. Aí, mas eles não deviam atrair quem. Eles não deviam atrair, não deviam buscar, talvez, os pares também. Porém, se você abre essa brecha para eles, quem que vai ganhar? A sombra. Então, quanto mais você deixa espaço para isso, mais a sombra, digamos assim, ganha, né? E menos luz vai ter o planeta, menos luz vai ter as pessoas e todas as dimensões, né? Então, assim, quanto mais luz, mais ataque. Ao mesmo tempo, você sintoniza mais pessoas que estão na mesma frequência e, ao mesmo tempo, você vai ter que se limpar mais. Você vai ter que fazer mais processos internos, que é o autoconhecimento. Não adianta achar que atingir um patamar pronto, agora eu não tenho mais nada para trabalhar em mim. Não, você vai ter que trabalhar em você a vida inteira. É a vida inteira. Não é só um dia, não é só um mês ou não é só um ano. Agora que tá, mudou a frequência do planeta, então agora em 2021 só que eu me trabalho e depois eu não me trabalho mais. Não existe porque tudo está em movimento. O universo é fluxo.
Então, se você para, você fica estagnado. O universo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E é como a Alice falou, se você pegar e você olhar todas as coisas, elas têm moléculas. Elas estão vivas, elas estão se mexendo, elas estão se movimentando o tempo inteiro. E é assim para qualquer coisa. E que dirá nas dimensões espirituais, né? Então, você parou, você vai se estagnar. Então, autoconhecimento, ele é para a vida toda. É sempre essa dinâmica, né? Até porque a gente ainda não está na quinta dimensão, né? A gente ainda está no planeta Uma de terceira transição. dimensão tabular. A gente está numa transição. Então, a Bíblia fala muito na questão de uma batalha espiritual, né? Os espiritualistas, nós espiritualistas também falamos. Existe eu digo, né, o exército do bem e o exército do mal. E como você falou, eles influenciam pessoas que abrem brechas para eles. Se você abrir brecha para o bem, você vai ser influenciada pelo bem. Se você abrir brecha para o mal, você vai ser influenciada pelo mal. Exato. E aí, interessante que joga, desculpa te cortar, joga até sem falar de política, não quero, até porque é um assunto longo e não dá, e também não quero abordar política aqui nas minhas lives. Mas olha qual é o padrão que está da humanidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, de polarização. As pessoas, elas brigam de uma forma agressiva para te forçar na convicção delas. Nós podemos ter as nossas convicções, mas o padrão que eu percebo das pessoas está muito baixo, não é? Você não acha isso? Eu acho que assim, né? Quando a gente quer impor algo a alguém, nós já não estamos no amor, né? Você está no julgamento, você está querendo impor que a pessoa tenha a mesma visão que você. Só que é como a gente falou antes, nem todo mundo vai ter a mesma abertura, nem todo mundo está pronto. Então pega, por exemplo, assim, ó, salvo raras exceções, mas vamos pegar o exemplo dos nossos avós. Imagina você chegar e falar para os teus avós tudo isso que nós estamos falando nessa live. Talvez eles vão achar que a gente tá louca, né? Talvez eles vão dizer, primeiro que assim, terapia já é um tabu, né? Você usar essa palavra, as pessoas dizem, nossa, mas terapia é coisa de gente louca, né? Coisa de gente que vai para um sanatório. Só que o que acontece? Para um exemplo básico desses, a gente ainda tem um caminho muito grande para acessar, para construir, para tirar todas essas crenças. Imagina, então, assim, num nível espiritual, a nível energético, como que a gente vai querer que o outro tenha o mesmo entendimento? E sabe qual que é o outro ponto aqui? Como que eu vou querer que você tenha a mesma visão que eu se você não viveu a minha vida? Você não passou pelo que eu passei. Você não sentiu o que eu senti. E eu não senti o que você sentiu. Logo, como que eu vou querer que alguém pense como eu, que alguém tenha a mesma visão exatamente igual à minha? É difícil, é complicado, assim, a gente querer impor algo, né? Isso é para qualquer assunto. Não é só, digamos assim, nível político, religião também, isso é muito contestado, né? Mas, assim, eu acho que o grande ponto é justamente a gente começar a trabalhar dentro de nós essa ideia de que se eu estou julgando alguém, eu vou receber um julgamento de volta. Se eu estou querendo impor algo para alguém, o que vai acontecer? Lei do retorno, tá? Vai vir para mim, cedo ou tarde, ação e reação. Até depois a gente vai falar um pouquinho das dimensões, né? A gente tem pouco tempo. Porque a sexta dimensão, por exemplo, é a dimensão das leis. Tá? Então, ali estão as leis do magnetismo, a lei da ação e reação, a lei da atração, né? Todas essas leis que regem o todo. Então, assim, quando você vai tomando consciência de tudo isso, não faz mais sentido você ver o outro como teu inimigo, você ver o teu colega de profissão como um competidor, de você ter que atacar ele, de você ter que ver assim como uns jogos vorazes. Sabe? Eu gosto muito até de comentar, porque assim, ó, na minha página tem psicólogos, na minha página tem consteladores, tem terapeutas de reiki, tem estudante de psicologia, tá? Então, assim, se a gente vê o outro como um adversário, como um inimigo, o que eu vou atrair para mim?
Sabe, não tem mais lógica isso, não tem mais sentido, né? A gente entende, é isso aí ó, que a Rose está escrevendo. A gente julga muito os outros por muito tempo e aí chega um ponto que a gente diz, não faz mais sentido isso. Porque eu não tô na história da pessoa, eu não carrego tudo que ela carrega, as dores e as alegrias. Tem aquela música, né, aquela frase, cada um sabe a dor ou a delícia de ser como é. Então, não tem como a gente manter, digamos assim, um padrão de eu despertar e eu continuar julgando alguém, eu continuar me vendo como vítima, eu continuar vendo o outro como agressor, como algoz, ou então continuar vendo assim, ai, a espiritualidade está me punindo por algo que eu fiz. Não, isso não existe. É você que criou isso na tua vida. De uma forma ou de outra, você criou nessa vida, ou você acordou que você tinha que passar por isso para o teu crescimento, né? É como assim, quando um pai e uma mãe eles estão criando a criança, né? O que a gente fala na constelação? Amor exigente. Você não pode ceder tudo, você não pode ser amigo ou amiga do teu filho. Você tem que impor limites. Para quê? Para que ele cresça, para que ele seja um ser humano melhor, para que ele seja justo dentro do possível, dentro daquilo que as tuas capacidades mentais, emocionais te propõem. Então, o que é isso? É o amor exigente. Você não pode deixar tudo à vontade, né? Você tem que colocar um limite para que seja para o bem. Então, às vezes, sim, a gente vai colocar para nós mesmos algumas provas, algumas provações. E se você tiver um nível de merecimento, se você for evoluindo o teu nível de merecimento, você consegue até, com os teus guias espirituais, com os seus mentores, negociar com eles. Olha, eu estou evoluindo deste lado, eu estou ajudando, eu estou crescendo, estou contribuindo para o mundo, para as pessoas ao meu redor, eu mudei esse padrão, então agora eu solicito que seja revogado, que seja abrandado algo que eu estou passando. Até... Se vocês quiserem olhar, depois tem lá no perfil, e a Alice também depois pode repostar se ela quiser, tem a carta ao conselho kármico. Você pode fazer isso, você pode solicitar que algumas coisas elas sejam um pouco mais brandas para você, desde que você se comprometa em dar a contrapartida, né? Você tem que evoluir, você tem que prometer não, né? Porque não adianta prometer e não cumprir. Você tem que realmente se comprometer. Eu farei isto e em troca eu peço, sei lá, um projeto, um negócio, eu peço a prosperidade, eu peço a saúde. Mas assim, tudo sempre vai partir de nós. O espiritual apenas ele vai ouvir a tua prece e ele vai dizer, ok, você está merecendo, ok, você ainda tem que passar por algumas etapas para você chegar lá, para você merecer Deixa eu isso. te fazer uma pergunta. Assim, Pode. você falou da carta. Bom, a gente está falando, eu não sei se todo mundo é espírita, espiritualista, acredita em reencarnação. E para quem não é? Para quem é evangélico, católico, qualquer outra... Como é que a gente pode vir a ter uma vida mais suave, né? Uma conexão com Deus? Independente da religião, tá? Isso que eu sempre falo, dessa conexão com os teus guias e com os teus mentores, não importa a religião que você tenha. Isso que eu citei dos mestres ascensos seria uma hierarquia espiritual, que estaria acima de tudo, acima de umbanda, de religião, de espiritismo, de católico, de qualquer coisa, tá? Todos estariam, digamos assim, num nível superior, que seria o quê? Seria Jesus, seria Buda, que é Siddhartha Gautama, Jesus a gente chama de Sananda, Mãe Maria, né, que é uma mestra ascensa e que é comum a muitas religiões, né? Enfim, esse seria um ponto. Quem quiser, quem se sentir conectado com isto, pode fazer a carta Conselho Kármico. Também a gente pode fazer uma live sobre o Conselho Kármico, sobre os mestres ascensos, né, para se interessarem. Mas assim, via de regra, eu não tenho, não sei nem quem é isso, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, sei lá. Então, você vai se conectar com os teus guias, você vai se conectar com o teu anjo da guarda, você vai se conectar com os teus mentores, você vai começar a trabalhar dentro de você a intuição. Você vai começar a perceber quando é o teu ego que quer algo, que tenha aquele resultado específico, ou quando realmente é uma intuição, é um direcionamento do mundo, digamos assim, espiritual, energético, né? Ou quando é você que quer aquela resposta específica. Porque, assim, quando a gente pede, a gente tem que estar aberto para muitas respostas. Não adianta você pedir só direcionando aquilo que você quer.
Porque daí é teu ego, é a tua mente consciente dizendo, eu só quero essa resposta. Aí por que que as pessoas entram nesse dilema? Será que foi intuição? Será que não foi? Por quê? Porque elas só querem um resultado. Elas já têm na mente delas pré-determinado qual que é a resposta que elas querem. Então, aí às vezes vem outras respostas de muitas formas, né? E aí você não enxerga, você não entende. Por quê? Porque você não quer ver. Porque você não quer enxergar. Você só determinou que você vai aceitar como uma resposta se vier aquela que você já tem pré-determinada dentro de ti. E é muito difícil. A gente tem que começar a contrabalançar isso dentro de nós, né? O que que realmente eu peço, o que eu estou aberto a viver e aquilo que vem. Então eu tenho que aceitar aquilo que vem, né? Às vezes as coisas elas não vão ser tão positivas, justamente por causa que você tem que mudar, você tem que aprender, né? Pode parecer clichê, mas assim, se tudo tivesse dado certo na nossa vida, nós não estaríamos onde estamos hoje. E aí cada um vai fazer esse exercício interno e vai ver que muitas coisas deram errado, entre aspas, mas que lá na frente se encaixou essa pecinha. Daí você viu, não, realmente, foi melhor, foi pro meu bem. Hoje eu vejo que isso me tornou uma pessoa, sei lá, mais evoluída, né? Enfim, então, tudo tem um porquê. Nada é assim, aleatório. Aconteceu Mas e se fôssemos você tá aí perfeitos, jogado ao léu e ninguém tá cuidando de ti, ninguém tá se preocupado com você, ninguém tá te assessorando, né? se fôssemos perfeitos, não estaríamos nem na Terra, né? Estaríamos em algum Exato, planeta mais evoluído. Bem mais. exato, exato. Então, Bom, exato. Eu acho que vamos falar um pouquinho, porque daqui a pouco tu tem outra live, né? Eu também já vou ter que sair. Então, assim, o que que acontece? Nós temos muitas dimensões espirituais, tá? Muitos planos espirituais. Até o que eu fiquei sabendo em dezembro, mas eu tenho que depois aprofundar um pouco mais isso, teriam 42 dimensões. Hoje eu vou falar de 7, que são as mais básicas, as mais conhecidas, né? Aquilo que a gente ouve falar mais. Então, onde nós estamos hoje? Onde estaria a Terra, né? O planeta Terra? Numa terceira dimensão, que é toda aquela parte, assim, de dualidade. Eu vejo o outro não como meu irmão, mas eu vejo o outro como um competidor. Então, sim, ainda vai ter esse padrão. E é como a Alice comentou, vai levar alguns anos ainda para a gente ter isso estabelecido mesmo, né? Vocês podem ver, os amigos de vocês, familiares, como que isso está realmente ainda muito inicial, muito embrionário, né? Algumas pessoas agora estão começando a mudar o seu pensamento, a sua visão e tudo mais, e outras, né, estão totalmente dormindo, totalmente com uma venda, né, como se fosse, né, que a gente fala, e outras já estão lá, né, trabalhadores da luz, já estão disseminando, né, às vezes até em formas de postagem, já sai mandando coisa para um, para outro, indicando, mandando curso, mandando energia, mandando reiki, enfim. Então você está contribuindo para disseminar essa luz, né? Você está contribuindo para que a frequência como um todo suba. Aí o que que acontece? Nessa terceira dimensão também a gente tem os animais, né? Os bichinhos de estimação. Então, nós, os animais, estamos nessa frequência de terceira dimensão. O que que teria abaixo de nós, né? Numa primeira dimensão, a gente teria, assim, os minerais, os cristais, né? Tudo isso que seria, digamos, aqui da Mãe Terra, né? Da Mãe Terra mesmo, né? Assim, de forma física falando, tá? Que é uma frequência um pouco mais baixa, são frequências mais específicas, tanto que tem cristais, né, que se a gente usar, eles estão aí para nos auxiliar a transmutar energias, para limpezas, né, tanto que a gente usa pedras, usa cristais para fazer muita coisa, né. Então seria mais esse nível mineral mesmo, essa primeira camada, essa primeira dimensão, tá? Vamos pensar assim, como escalas, tá? Então, uma primeira dimensão, uma frequência um pouco mais baixa do que, vamos supor aqui, uma terceira dimensão, né? Que seria a nossa, de agora, da Terra, né? Um segundo ponto, nós teríamos, assim, tudo aquilo que é vegetal, né? Tudo que é árvore, tudo que é planta, elementos, né? Os elementais, tipo água, ar, terra, éter, tudo isso numa frequência intermediária entre aquilo que está aqui mineral e a terra. Então aqui eu vou ter uma frequência um pouquinho mais elevada, mas ainda mais baixa do que a frequência das pessoas.
tá? Como um todo, de um planeta, né? Da Terra como um todo. Aí o que acontece? A gente vai para um quarto plano. O que seria o quarto plano? O mundo espiritual que nós vamos para o desencarne, né? Para o momento de transição. Assim, eu não estou mais com o corpo físico, então eu vou habitar algumas cidades, né? Vamos dizer assim, que talvez seja mais fácil de entender, do plano espiritual, né? Então, aí ficam todos os nossos ancestrais. Quem já assistiu o filme Soul, da Disney, já entende que tem essa preparação. E mesmo quem assistiu Nosso Lar, quem assistiu E a Vida Continua, que tem disponível na Netflix, e leu livros espíritas, leu livros também de Umbanda, entende como que é essa formação, como que é esse processo pós-morte e preparação para uma próxima encarnação. Então, você fica ali numa quarta dimensão, numa faixa de quarta dimensão. Então, por que é interessante a gente cuidar com a nossa frequência aqui na Terra? Para a gente não chamar nossos entes queridos, né? Porque eles não têm que estar aqui. Eles têm que estar no local adequado, né? Nessa passagem. Então, assim, muito cuidado, né? Eu sei que às vezes é difícil, não é fácil, principalmente logo nos primeiros momentos, quando a gente perde alguém, a gente demora, a gente leva um tempo para passar por isso, né? Por todas as fases de uma perda. A gente quer que a pessoa continue, a gente quer que volte, mas assim, tudo está certo, né? Cada um tem um tempo aqui. E é muito, muito, muito importante que cada um fique na sua dimensão, né? Nós aqui, enquanto ainda estamos, e no momento adequado, nós vamos nos reunir com as pessoas que são nossos afins, né? Então, quarta dimensão seria basicamente isso, né? Onde nós vamos habitar enquanto não estamos com o corpo físico, tá? Toda essa parte antes, uma preparação para uma próxima encarnação, toda essa parte de auxílio espiritual, porque sim, quando você passa para um outro plano, você também pode ajudar, você pode ser um trabalhador da luz, né? Você pode ir lá, você pode resgatar, você pode participar de grupos, de estudos, você pode estar a serviço, isso é muito positivo. Então, você pode transitar também, né, entre um e outro plano, claro que com supervisão, com auxílio, né, tudo dentro de um propósito maior, né, porque daí vocês vão dizer assim, tá, mas daí não vem ninguém, nenhum desencarnado aqui, auxiliar, familiares, vem, claro que vem, só que eles vêm de uma preparação, né, então não adianta você chamar alguém, não adianta você ficar chamando alguém que já partiu. Não, aquela pessoa, se ela se designou a auxiliar alguém aqui, ela vai vir no momento oportuno, com os guias, com os mentores delas, com o grupo, né? Não vai vir sozinho, porque é muito denso. Então, você imagina assim, que ali nessa quarta camada, você tem muitas densidades. Ambientes muito trevosos, muito ruins, ambientes mais elevados. Então, pensa que assim, se alguém já está no nível de auxiliar outros trabalhadores da luz, de auxiliar outras pessoas encarnadas ou não, ela vai ter que passar por todos essas densidades. Então, às vezes, sim, acontece de se perder, acontece de ser, digamos assim, coagido, cooptado para um local que não era o plano adequado, mas aí também a gente vai entrar em coisas mais densas, mais profundas, que também dá para fazer uma live sobre isso. Enfim. Sim. Quarto plano, então, seria essa parte onde nós vamos habitar quando não tivermos o corpo físico, tá? Ai, meu Deus, tem que acabar. Quinto plano, então, eu acho que é a frequência mais linda que tem, tirando o sétimo plano, né? Que eu amo, eu trabalho muito com o sétimo plano no Theta Healing. Mas, enfim, o quinto plano, a gente vai ter os mestres, a gente vai ter os guias, os anjos, os nossos mentores, vai ter a nossa família de alma. Então, a gente pode trabalhar com a nossa família de alma também na quinta dimensão. Que aí, o que acontece? Acaba toda essa separação que a gente veio falando. Eu não enxergo mais o outro como um problema. Eu enxergo ele como uma extensão de mim. Então, se eu fizer mal para o outro, eu estou automaticamente fazendo isso para mim. E aí, o que acontece? É aquele amor incondicional. Porque aqui na Terra a gente tem o amor condicional. Não pense que você ama alguém incondicionalmente. Talvez um filho sim, né? Continua. Talvez um filho sim. Agora, as outras pessoas você ama por condições. Embora o amor do ego, né? É o amor do ego. Isso, embora você ache que ama porque ama. Mas e todo não, mundo, você ama por todos nós condição. temos.
E essa energia da quinta dimensão, que é o que vai ser ancorado aqui, essa regeneração que se fala muito, é justamente você trazer para o teu coração, né? Trazer para você mesmo, para a tua vida cotidiana, essa energia de amorosidade, de leveza, de não julgar, de não criticar, de se amar mais também, né? Porque sempre começa por você e depois o outro vai ser uma extensão, né? Então, trazer essa parte desse amor incondicional, dessa leveza, dessa empatia, dessa compaixão para a tua vida cotidiana, né? E aí, então, agora nós vamos para a sexta dimensão, que seria essas leis, então, que regem o todo, né? Que tem a lei do magnetismo, lei da atração, lei da ação e reação, lei do espelho, lei do retorno, lei de causa e efeito, né? Então, todas elas vão reger. Então, o que acontece, né, na sexta dimensão? Por que a gente não trabalha com a sexta dimensão? Porque, desculpa, na quinta dimensão ainda há um pouco de dualidade. Por quê? Porque a gente tem um mestre, vamos pegar dois exemplos de dois mestres ascensos. Siddhartha Gautama, Buda, e Sananda, Jesus, né? Qual foi a troca que eles fizeram? Eles fizeram uma troca. Jesus foi crucificado, Buda teve o silêncio. Então, ainda ocorreu uma troca. Uma troca muito grande, muito pesada, né? Mas do mesmo nível do que eles trouxeram para a humanidade. Né? E se você pegar outros mestres ascensos, também você vai ver que houve algumas trocas. Então, quinta dimensão, a gente ainda tem um pouco de trocas, né? E depois daí para cima a gente já não tem mais troca. A gente já Todos trabalha com sofreram alguma coisa, né? Todos sofreram alguma coisa, né? Vamos dizer assim, numa forma vulgar de falar, todos sofreram uma represália. Exato, todos sofreram. Perfeita análise. Todos sofreram, então ainda assim houve uma compensação, né? Porque existe isso, né? A sexta lei também, no sexto plano, diz que nós temos a lei da compensação. Quando eu mexo em alguma coisa, algo tem que equilibrar, né? Na constelação a gente fala muito do dar e do receber. Se eu tirar de alguém, outra pessoa vai ter que pagar isso. Antigamente, né, tinha muito essa coisa de, eu vou tirar uns centímetros de terra e ninguém vai perceber. Ok, lá atrás, muitos anos atrás, nossos ancestrais faziam isso. Só que assim, aquilo vem de geração em geração. Então, às vezes, hoje você vive coisas, você passa por injustiças, você tem aquele senso de querer ser herói, de querer salvar todo mundo, de querer resolver tudo na vida de todo mundo. Você muitas vezes escolhe a profissão de advogado. Por quê? Porque você precisa compensar algo que foi feito há muito tempo. Às vezes você nem sabe o que aconteceu na tua família, né? Você nem sabe. Às vezes matam por causa de terras, por causa de centímetros, né? De uma cerca que estava ali, que não era para estar ali. Então, tudo isso vem na lei da compensação e vai passando de uma geração para outra. Então, assim... Mais um parênteses, né? Quando você escolhe se trabalhar, você está usando não somente para você, mas toda essa galera que veio antes. Você está ajudando o seu sistema familiar, todos os teus pares e todos que virão. Então, sim, você também está contribuindo com o mundo, você também está contribuindo com mais pessoas, né? Então, tem como limpar isso, né? De vidas passadas. Tem, mas assim, primeiro você tem que começar a se concentrar nessa vida, né? Não adianta querer... ficar sempre focado numa vida passada, porque daqui a pouco as pessoas vão colocar assim como um subterfúgio, né? Eu estou assim porque na minha vida passada eu vivi isso, porque alguém fez não sei o quê, né? Então, assim, primeiro, melhor a gente sempre cuidar e curar o que tem nessa vida. E depois, quando você já estiver num nível mais elevado, daí você começa a mudar outras coisas que aconteceram, né? Então, assim, tudo a seu tempo. Claro, o Ho Oponopono, ele serve, só que assim, o Ho Oponopono, ele vai levar um século, né? Você vai trabalhar qualquer questão e você vai mudar muita coisa com o Ho Oponopono. Só que assim, o ponto é, primeiro que as pessoas olham e elas já dizem assim, 108 repetições é muito cansativo, não vou fazer. Tá? Esse já é o primeiro ponto. Segundo, outras pessoas vão dizer assim, faça por 21 dias. Você não faz. Então, como que você quer mudar um padrão muito grande, muito pesado em você, no teu sistema, fazendo o Ho Oponopono que você acha assim, 108 demora, né? 108 é muito tempo, é muita coisa. Se você não faz 21 dias de uma coisa que dirá, né? Não faça assim. Que dirá você querer mudar padrões muito pesados, né? Então, o Ho Oponopono, ele é bom, ele é... Um padrão no subconsciente.
Exato. Ele vai levar um tempo muito maior para você mudar do que se você acessar de outras formas, tá? E para finalizar, porque já vai acabar o tempo, o sétimo plano, que é maravilhoso, que é o plano da cocriação, que é o plano de manifestar, que é o plano que não existe julgamento. É onde tudo apenas é. Né? Até quando a gente trabalha com o Teta, a gente fala muito assim, criador de tudo que é. A gente não dá nome, a gente não vê formas, a gente trabalha com energias, com luz, a gente trabalha basicamente assim, com toda essa energia de criação, porque você cria e você descria o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é muito sutil ao mesmo tempo, né? Que você cria algo e já descria, ou que no segundo seguinte você já mudou teu pensamento, daí você já descriou aquilo, mas ao mesmo tempo ficou aquilo ali. Então, você tem que trabalhar, e por isso que a gente sempre fala, né? Cuidado com aquilo que você pede. Porque uma vez que você pediu, já está no universo, né? Já está aí. Então, daqui a pouco, às vezes, você pede coisas que você não dá conta de lidar ou que não são benéficas para você, né? Por isso, novamente, orai e vigiai. Cuidar muitos pensamentos, né? Então, esse sétimo plano seria, assim, o plano da criação. O plano onde não tem barreiras de espaço, de tempo, mais ainda, né? Do que em todos os outros. O plano onde você pode acessar cada vez mais a tua centelha divina, o teu eu superior, que você contata o teu eu superior. O plano que você recebe respostas muito rapidamente, tá? Você pede, já vem a resposta aí na hora, na tua mente. Então, realmente, eu acho que, assim, basicamente, né, para explicar para todo mundo, porque o tempo já tá acabando, mas, assim, é um assunto bem amplo também, tá? Talvez a gente precise, em algum outro Eu momento, quero chegar tomar nesse plano. Nesse plano aí de pedir e conseguir. Fazer aparecer. Pensa e cria, ou pensa e descria, né? Também é possível isso no sétimo plano da existência. Sim, bom, vamos terminar. Eu acho que a Rose fez uma pergunta, ela está sempre com a gente. Acho que dá para responder rapidinho. A vibração de amor pode afetar, influenciar a vibração da sombra? Explica. Da tua Pode. sombra, eu acho que ela quer dizer da sombra dela, né? O que acontece? Né? A gente sempre vai ter a sombra dentro de nós, que são os nossos defeitos, que são as coisas que a gente tem que melhorar, né? Como pessoa, como ser humano. O que acontece? Para você chegar numa vibração de amor, amor é 500 Hz, é uma vibração altíssima, tá? Não me lembro se é 500 Hz ou 540 é a alegria, mas enfim, são uma das mais altas, o amor e a alegria. Tanto que o dinheiro segue a alegria, tá? Então, se você quer trazer dinheiro na tua vida frequentemente, constantemente, você tem que acessar, sair de toda essa escala, chegar lá e vibrar sempre na alegria, tá? Mas alegria consistente, verdadeira, não é tendo um monte de lixo interno, tá? A mesma coisa é a frequência de amor. Para você chegar no amor, tá, Rose, você já vai ter que ter trabalhado as suas sombras, você vai ter que ter diminuído a polaridade delas. Se você é uma pessoa controladora, por exemplo, não adianta você achar que vai controlar tudo e todos, não adianta você ter medo de olhar as suas sombras e achar que você está no amor, porque você não está. Ou é um ou é outro. Se você tem medo de olhar as suas sombras, você está no medo. Você está no desespero, você está na apatia, você está em qualquer coisa, menos amor. Para você chegar numa frequência elevada, você já vai ter que ter tido coragem de olhar para aquilo que é negativo em você. Você já vai ter que ter tomado responsabilidade de que sim, você causa o caos na tua vida. Você é responsável. Então, assim, qual que é o ponto que a gente muda? Começa a mudar. Coragem, 200 Hz. Menos do que isso, se você tem medo de olhar para aquilo que você tem de negativo, se você nega os teus sentimentos, se você nega que você é de uma certa forma, você não está no amor. Você só chega numa frequência elevada quando você faz essa escadinha. Você vai ter que subir tudo isso para chegar aqui. E aí, quando você conseguiu chegar aqui, a tua sombra, ela já não tá mais aqui tão presente, ela tá bem lá embaixo. Porque ela já não te domina mais, a tua ansiedade não existe mais tanto, o teu controle tá lá em 10, 15%, já não tá em 50, 100, 200%, tá? Então... Mas ela está dizendo assim, na sombra do mundo. Eu consigo modificar com o meu sentimento a sombra do... Sim. O que acontece? Quando você... Uma pessoa vibrando, digamos assim, pegando um panorama da vida, né? Sei lá, 70, 80 anos de vida, você vibrar numa alegria
sei lá, 70, 80% desse tempo, sim, você contrabalança, se não me engano, eu não lembro se é 140, 170 mil pessoas que vibram baixo. Quando você acessa a frequência, eu até fiz um post disso, eu vou publicar ali nos stories, daí o pessoal dá uma olhada. Quando você consegue manter um padrão ao longo da tua vida, um padrão elevado, você contrabalança, por exemplo, 90 mil pessoas que estão no medo, tá? Daí vai subindo. À medida que você está na alegria, vai para 170, alguma coisa assim. Se você conseguir chegar a um nível de iluminação, que foi o que Buda fez, ele contrabalançou 1 milhão, não sei quantas mil pessoas lá. Eu tenho um post sobre isso. Mas daí eu vou postar, daí tu pode até dar uma olhada, Rose. Mas sim, contrabalança. Por quê? Porque quando você muda, o mundo muda. Sim. Agora imagina se todo mundo vibrasse no amor. A gente Nossa. passaria, passando por que está passando agora, as pessoas vibram no ódio, né? Na competição. Daniela, já passou da sua hora. Eu até que bom, eu não sei se dá para eu falar, eu assisti por um acaso, achei interessante comentar de uma entrevista do Bial, do Pedro Bial, foi anteontem, não foi ontem não. E ele estava falando, conversando com um biólogo, não tem nada a ver, não era um espiritualista, ele estava falando do ecossistema. Eu peguei já na metade, ele estava um biólogo falando do ecossistema das árvores, que tudo tem um ecossistema. E ele fez uma comparação com o nosso ecossistema. E ele disse que nós temos, se eu não me engano, até não só as nossas próprias bactérias, mas bactérias no nosso organismo, que são as mesmas que tem em árvores. Ou seja, resumindo, o que ele falou assim, que quando o ser humano está no meio o lugar que o ser humano está melhor, mais saudável, é quando ele está no meio de uma floresta. O Biel perguntou assim, mas e as árvores na cidade? Não? Ele quis dizer com... Tentando assim, ele é americano, né? Eu não lembro o nome dele, eu posso procurar até postar. Resumidamente, ele disse que olha, é melhor ter árvore na cidade do que não ter nenhuma. Mas nada se compara a uma floresta. E o que eu estou querendo dizer? Se as árvores elas se comunicam na linguagem, ele falou mesmo, na linguagem delas, elas se comunicam entre elas. Nós também temos. E nós dependemos. Também, nós dependemos de todos os organismos que tem naquele caule, naquela folha, tudo. Então, é um ecossistema só, é um macro, até o Biel disse, é um macro com micros. Ou seja, enquanto o que eu sempre falo para as pessoas, né? Se as pessoas não mudarem a mente delas, se conscientizarem, não adianta, nós não estamos à parte de nada. Eu não estou à parte de você, eu não estou à parte da árvore que tem aqui atrás da minha casa, eu não estou à parte, nós dependemos de tudo, tudo é um ecossistema. E ele é um biólogo, ele não é eu não sei qual a religião dele, ele está falando de biologia, de ciência. E a mudança ela é sempre do invisível para o visível, do micro para o macro. Nunca ao contrário. Nunca vai ser ao contrário. Sempre do microcosmos para o macrocosmo, da onda para a partícula, do invisível para o visível. E aí que a gente muda a nossa realidade. O que ele quis dizer é que nós vivemos numa rede e que tem sim ter consciência de que nós dependemos do meio ambiente, que ele é fundamental na Terra, porque se acabar, já era pra gente. Né? A verdade é essa. Exato. Mas, enfim, muito obrigada. Vai deixar salva essa live, né? Todas. Eu quero que as pessoas deixem perguntas né, na live, porque muita coisa, né, fica para... Tem muito assunto, né? Tem que ver qual vai ser o assunto da próxima, né? Não sei. Não sei. O que a gente pode falar de novo? Vamos pensar ao longo da semana. O que as pessoas querem? Até domingo. O que vocês querem? Quem está aqui, digam aí o que vocês querem de live. Querem continuar com... Não sei, com dimensões? Tenha vontade, amei. Amei, gratidão. Tá, mas qual que é o assunto? Escrevam. Que daí a gente já deixa combinado para a próxima. Sim. Aliás, quem está aqui, se quiser ler o livro Guardião da Meia-Noite, recomendo. Recomendo. Um livro muito bom para entender. Podia continuar sobre dimensões, espiritualidade, planos espirituais. Parabenizar a desenvoltura. Muito obrigado. O Paulo, eu vou entrevistar ele agora, daqui a pouco. O Paulo está esperando. É o enfermeiro que vai falar sobre... Aliás, a gente se passou aqui, tá? Não, aliás, eu quero convidar todo mundo para assistir a de autohemoterapia, tá? Daqui a pouco. Tá, eu lembro que tu me comentou isso aí mesmo.
E trocar uma... Sobre o arquétipo, agora a gente vai muito longe, daí não dá pra gente responder isso agora, mas num próximo a gente faz mais adiante outra de arquétipo, né? Daqui uns meses, daqui um mês, sei lá. Tá, então a gente vê, Liz, depois nem que a gente abre uma enquete ali pro pessoal e coloca alguns temas e vê o que eles preferem. A Rússia está falando que viu que tem aqui um Buda numa flor de lótus. Eu, quando comprei, eu achei bonito, assim, mas eu sei que tem um arquétipo do Buda, da flor de lótus. Enfim, não vou explicar. Então, tá, daí depois a gente vê e posta aí pra vocês qual vai ser o tema da próxima. Tá bem? Tá. Eu já tenho o meu desejo, mas fica com você, depois a gente combina. Tá, tá bom? A gente vai sair, Liz, assim, a gente tá sempre ali, né? Sempre conversa todos os dias. Eu acho que todos os dias a gente se manda alguma coisa, né, Liz? Alguns áudios longos, muito, muito longos. O nome do livro é Guardião da Meia-Noite. Eu sei que tem em PDF, tá? Quem não quiser comprar ele mesmo físico, embora eu sei que não deva, né? Que a gente deva honrar quem fez e deva comprar físico, tá? Não compre coisas piratas, baixadas, porque não é legal, tá? A nível energético não é legal. Mas assim, ok, se para esse momento alguém quiser fazer esse estudo, porque é um estudo mesmo, tá? Guardião da Meia-Noite, vale a pena. Então tá, gente, vamos deixar... Você me dá corda, depois vai dizer que você atrasou por minha causa. Falo mesmo. Eu lembrei de uma coisa da vibração da alegria, eu não falei na hora para não cortar. Na Seichonoye, né, que é uma filosofia que eu frequento, que é espiritualista, encarnacionista, a gente tem o treinamento do riso. Sim. Porque a frequência da alegria tem uma oração que eu amo no livro da Seichonoye, que diz assim, oração para harmonização com o todo. Acho que é para entrar em ressonância com o todo. É logo no início do livro da Sutra Sagrada. Eu não tenho de cabeça, eu não sei de cabeça. Mas tem uma que é assim, que é para harmonizar com o todo. É uma oração belíssima. Deixa eu ver. Linda. Eu amo aquela oração. Faz live sobre proteções para quem ainda não oscila as frequências. A proteção energética, também dá para fazer, dá para falar sobre isso. Dá para falar bastante sobre proteção, na verdade. Dá para puxar as orelhas de vocês também, né? Porque isso aí vocês já sabem. Inclusive, tu já sabe, porque certamente tu já curtiu a publicação. Mas enfim, vamos lá, porque a Alice tem outra live e eu também vou ter que sair neste momento. Muito obrigada a todo mundo. Depois eu deixo. Se alguém se interessa, depois eu deixo. Eu gosto muito da oração da grande harmonia, que ensina Acho que é essa aí. É muito boa. Revelação da grande harmonia. Liz, me lembra de te mostrar o livro que eu tenho, da Seichonoye. Me lembra de te mandar amanhã. Eu adoro aquele livro. Às vezes eu abro assim e faço uma oração, acho muito boa. Seichonoye também assim, muda a gente muito. Muda, sabe? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Espiritualidade é independente de religião. Se você for buscar os princípios do budismo, do espiritismo, da Umbanda, da Seichonoye e até mesmo do catolicismo, né? Eles todos têm a mesma vertente, que é você mudar, que é a caridade, que é a conexão com o todo, com a espiritualidade. Então, na verdade, elas só são ditas de outras formas, para que você entenda, para que você se encaixe naquilo que melhor serve, né? Porque tanto que na Bíblia diz isso, né? Que há muitas moradas na casa de meu pai. Laís, perdeu. Eu te mandei antes, mas agora a gente já tá estourando o tempo, porque eles têm outra live. Então, depois, na próxima, meninas, vocês podem olhar, porque ela vai deixar salvo e eu vou repostar ali. Sim, eu vou deixar. Somos duas, amiga. Eu vi, Jéssica, você também faltou, hein? Vou te puxar essas orelhas. Então tá, gente. Até mais. Vai sair, tchau. Depois tchau. Tchau, Liz. Beijo, obrigada. Obrigada a todos.